a nossa classe de estudo de hoje é a classe de vasodilatadores, antagonistas de canais de cálcio, antagonistas de angiotensina, anti-inflamatórios, corticoides e imunossupressores. Por essas 5 categorias de medicamento que a gente vai ver aqui hoje, você já vai ver que é uma aula extremamente importante e que vai fazer toda a diferença para você, né? É claro, gente, que depois, quando vocês forem estudar farmacologia, vocês vão ver isso tudo de uma forma muito mais detalhada. A farmácia clínica, ela traz para ajudar a gente a atuação profissional. Então, quando você está lá no balcão da farmácia, quando você está atendendo um paciente num consultório, ou prestando algum tipo de esclarecimento, você precisa de conhecer, em linhas gerais, como é que é o funcionamento daquele medicamento. Na farmacologia, você vai estudar isso de uma forma bem aprofundada, de que tipo de receptor no corpo que ele age. Gente, tem alguém mexendo no meu negócio. Tá igual na sala de aula, né? Que alguém mexe. Que coisa esquisita. Então, a primeira classe de medicamentos que a gente vai ver aí é a classe dos vasodilatadores. Prestem atenção, estejam com um caderninho aí, vamos anotar as coisas mais importantes, tá? E aí, olha só, para a gente dividir. O número 1, o número 2 e o número 3, né? No caso, vasodilatadores, antagonistas dos canais de cálcio e antagonistas de angiotensina, são 3 tipos de medicamentos antihipertensivos. Existem outros tipos. Nós vamos falar de tipos de medicamento intensivo. Qual que é o jeito mais fácil da gente estudar medicamento? O jeito mais fácil é você entender como o corpo funciona normalmente, entender a parte fisiológica do corpo. Depois que você entende a parte fisiológica, você consegue entender aonde é que pode dar problema. E quando você entende aonde dá o problema, você sabe que tipo de medicamento usar. Você já consegue deduzir qual é a ação daquele medicamento naquele problema, porque você conhece o funcionamento. Então, se a gente vai falar de medicamento de pressão, a gente vai precisar de entender como é que funciona esse sistema arterial, vascular nosso. Pode fazer tudo. Arterial, né, vascular nosso. Então, eu vou mostrar uma figura para vocês aqui. Olha, aqui, nessa imagem aqui, eu estou mostrando para vocês quais são os principais vasos sanguíneos que a gente tem no nosso corpo. Então, aqui, desse lado vermelho, a gente tem artéria. As artérias, elas são vasos sanguíneos mais grossos, eles têm uma espessura, um diâmetro maior. A gente tem as arteríolas, que são menores, né, no calibre, são menores do que a artéria. E a gente tem os capilares, que são vasinhos bem fininhos. Desse lado azul, a gente tem também capilares, a gente tem vênulas, que tem o calibre intermediário semelhante ao das arteríolas, e a gente tem uma vena ou uma veia, que ela é o calibre mais grosso. A diferença entre as artérias e as veias é o tipo de transporte sanguíneo que está sendo feito. Na nossa corrente sanguínea, o sangue arterial, ele está sendo distribuído. E o sangue venoso, ele está sendo pegado de volta dos órgãos para levar para o pulmão para fazer a reciclagem, que é onde que a gente libera o gás carbônico. Então, esse sangue arterial é o sangue que passa ali pelo coração e vai ser distribuído para todos os nossos órgãos. E leva também, além do oxigênio, essas artérias, elas levam também nutrientes. Então, quando você come alguma coisa, aí você mastiga, engole e vai para o estômago. Do estômago vai para o intestino. E lá no intestino vai ser selecionado todo tipo de nutriente que você precisa.
O intestino tem muita vascularização, tem muitos vasos sanguíneos. É como se fossem raízes que sugam de dentro do intestino todos os nutrientes que você precisa. Quando suga, cai na corrente sanguínea. Então, quem leva os nutrientes para os seus devidos lugares, quem faz esse transporte, são as artérias. Aí, quando chega nos órgãos, aí os órgãos aproveitam aqueles nutrientes, pegam o oxigênio e devolvem gás carbônico. Quem pega o gás carbônico e leva de volta lá para o pulmão para acontecer a reciclagem são as veias, né? Então, a gente tem essa diferenciação, que vocês também vão estudar isso de uma forma mais profunda. Estou explicando de uma forma simplificada para vocês entenderem o efeito do medicamento. Então, olha só, dentre essa parte vermelha, a gente tem, então, as artérias, que têm esse calibre maior, e que estão presentes no nosso coração, nos rins, no pulmão, no próprio intestino. A gente tem artéria para tudo enquanto é lado. A característica principal é que ela é mais grossa do que as outras. E aí, o que acontece? Uma artéria, ela tem um calibre, tá vendo nessa imagem aqui que eu tô mostrando? Tá o calibre da artéria, e essas célulazinhas vermelhas aqui, que parecem aquelas balinhas, né, massinhas, são o sangue, são as hemácias. Essas são células que são as hemácias. Elas que estão transportando o oxigênio por dentro da artéria. Agora você vai imaginar essa artéria aqui, bem grossa, como se ela fosse uma mangueira. E você vai imaginar a hemácia como se a hemácia fosse a água passando por dentro da mangueira. Então, ela tem, quando você abre a torneira, que a água passa por dentro da mangueira, ela vai exercer uma pressão nessa mangueira. Essa pressão, ela é normal, né, que a água exerce na mangueira. E no nosso corpo é semelhante. Existe uma pressão normal de passagem do sangue dentro da artéria. Essa pressão normal, ela é calibrada, ela é regulada por diversas substâncias químicas que a gente tem no corpo. Só que, se lá na mangueira você estiver passando água normal, você pegar uma parte dessa mangueira e apertar, o que vai acontecer? A água vai continuar vindo da torneira, você apertou ali, você está exercendo uma pressão muito forte. Quando você faz isso na mangueira, por muito tempo, normalmente ela vai soltar lá da torneira onde ela está engatada, porque você exerceu uma pressão e aí ela não consegue passar. A maioria das pessoas acontece da mesma forma. Se alguma coisa enrijecer ou apertar ou pressionar, as hemácias vão ter que fazer uma força muito maior para passar. Isso faz aumentar a pressão arterial. Então, dá para você comparar exatamente como acontece na mangueira com água. Então, você tem lá o sangue passando por dentro da mangueira, da artéria. Já estou até misturando a mangueira com a artéria e tudo, né? Mas aí você tem o sangue. Oi, alguém quer perguntar? Então, você tem o sangue passando por dentro, então, dessa artéria, e ele vai, então, passar numa pressão normal. Quando você cérebro de novo. Diversos fatores podem interferir nessa pressão sobre a artéria. Diversos fatores. E quando a pressão começa a subir e a baixar, significa que
A artéria está sendo comprimida, sobe. A artéria está relaxada, a pressão cai. A artéria está sendo comprimida, ela sobe. No que ela faz esse movimento de aperta e solta, ela vai enrijecendo, como se fosse um músculo, que na medida que você vai exercitando ele, ele vai endurecendo. Acontece a mesma coisa nas nossas artérias. Só que quando as nossas artérias começam a enrijecer, elas vão ficando mais finas. É como se ela, na medida que ela fosse endurecendo, ela fosse para dentro, crescendo, né? Como um músculo cresce, vai crescendo para dentro, o diâmetro dela fica menor e com isso a pressão fica mais alta. Então, nessa outra imagem aqui, a gente está vendo uma artéria, já está vendo, com um buraquinho bem menor para a passagem da hemácia. Quando você tem sangue para passar e o espaço está pequeno, a pressão que o sangue vai exercer é grande. Então, só a título de exemplo, uma coisa que comprime a artéria é o sal. Então, quando você come uma coisa muito salgada, o que o sal vai fazer na artéria é espremer essa artéria. Por isso que a gente indica para o hipertenso não comer sal, porque o sal ele vai enrijecer, vai apertar a artéria. E também por isso que a gente explica para um paciente que toma remédio de pressão que ele tem que tomar o remédio de pressão dele todo dia. Porque se ele tomar só quando a pressão está alta, ele está favorecendo esse mecanismo de aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. E isso vai piorar a situação dele. Por isso a gente fala que um paciente que é hipertenso e que não toma remédio direito, ele corre mais risco de ter infarto do que aqueles que são hipertensos e não sabem, não tomam nada. Entende? Porque o fato de ficar exercitando a elasticidade dessa artéria endurece a artéria. Então, a gente tem esses detalhes. E aí, gente, entendendo esse mecanismo de aumentar a pressão, né, que existe uma compressão, que existe alguma coisa espremendo a artéria, ou que existe algum coágulo entupindo a passagem, como acontece no caso de uma trombose, né? Uma trombose nada mais é do que um monte de sangue que juntou num lugarzinho lá na sua perna e coagulou. Um belo dia, esse coágulozinho solta da artéria. E aí ele vai passeando pelo seu corpo. Se ele entope um lugar e o sangue não passa, dependendo do lugar que está entupido, se for no cérebro, a pessoa tem um AVC. Se for no coração, a pessoa tem um ataque cardíaco, né? Um AVC também, só que coronariano. E por aí vai, né? Então, pode ter um coágulo obstruindo, pode ser aquela pessoa que tem o colesterol e o triglicerídeo altíssimo e que a gordura se deposita na artéria e impede o sangue de passar. Então, a gente tem diversas coisas que podem fazer a pressão aumentar. Por isso que quando a pessoa tá com pressão alta, ela tem que investigar a causa. Se é uma pressão alta por causa de enrijecimento de artéria, se o colesterol está alto e está entupindo, se tem algum coágulo, um trombo pelo corpo, entenderam? Alguma pergunta até agora, gente? Estou falando muito rápido, tá dando para entender? E agora tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, né? Então posso seguir em frente. Qualquer pergunta pode me interromper aí e fazer, tá? Não vamos com dúvida, não. Então, pessoal, dentro da classe dos antihipertensivos, eu tenho os que são chamados de vasodilatadores diretos. O que significa isso? Eles vão lá nos vasos sanguíneos, eles vão lá na artéria e dilata essa artéria. Então, se ela está com a pressão alta porque ela está sendo comprimida, o vasodilatador vai lá e dá uma relaxada nela. E aí o sangue consegue passar com mais facilidade, e com isso a pressão cai, né? Quem são, então, esses vasodilatadores diretos? Ó, então, olha só aqui para vocês verem na imagem, só para a gente entender onde eles vão agir. Ele vai vir aqui na artéria e vai fazer um relaxamento. Então, se essa artéria estiver comprimida, o vasodilatador vai atuar de forma que ela relaxe. Beleza, gente? Dentro, então, dessa classe, nós vamos falar de dois medicamentos que são vasodilatadores diretos. O primeiro é a hidralazina.
Hidralazina é uma substância química, um princípio ativo, que está presente no medicamento lá na farmácia chamado apresolina. Então, não sei se vocês conhecem alguém que usa esse medicamento, se já viram, quem trabalha em farmácia. A hidralazina ou a apresolina, ela vem em diversas concentrações, né, e de 25, se eu não me engano, 50, 100, adaptado de acordo com a necessidade da pessoa. Eu vou falar um pouquinho para vocês das características da hidralazina. Só que antes, só explicar isso, que as pessoas que são líderes estiverem na aula, tem uma pessoa falando aqui comigo que não está conseguindo acessar a aula. O nome dela é Isayandra. Não sei se ela é do primeiro ou do segundo período. A gente montou lá no grupo, ela é do primeiro período. Então, vê fazendo um favor se alguém consegue ver o que está acontecendo, que ela não está entrando, ou se ela está com o link certo. Eu compartilhei o link com Késia. Sim, sim. Para a gente poder continuar aqui. Então, gente, a hidralazina, continuando então. Calma aí que eu perdi o controle aqui do negócio. Tá. Qual é a característica principal da hidralazina? A hidralazina, ela é específica, ela é seletiva, né? Ela escolhe exatamente as arteríolas. Ela vai para o lado das artérias. Ela não dilata a veia. Então, ela não faz uma dilatação em todos os vasos sanguíneos. Ela faz uma vasodilatação específica nas artérias, né? Ela tem uma boa absorção. Então, olha só, para a gente poder entender como é que funciona essa questão da absorção dos medicamentos, a gente vai ter várias oportunidades de conversar sobre isso, mas a gente vai ver o seguinte... Aparentemente, ela não está conseguindo no caso da internet mesmo. Ah, tá. Então não é alguma coisa que a gente possa fazer, né? E vou falar com ela, vai botar lá no site, né, no AVA, né, a gravação. Isso. Tá lá no AVA o link. Ah, tá. Eu vou disponibilizar depois. Isso. Tá bom. Tá, quando a nossa aula acaba, eu baixo a aula e depois eu disponibilizo lá. Tá bom, vou avisar ela aqui. Tá? Valeu, obrigado. Então, gente, olha só. A hidralazina, ela vai dilatar as arteríolas, já falamos. Em relação à absorção, a gente vai conversar muitas vezes sobre isso durante a faculdade inteira, sobre absorção. Mas para vocês poderem entender, quando a gente fala que um medicamento ele tem boa absorção, significa que quando você ingere esse medicamento, quando o paciente ingere esse medicamento, o organismo tem uma boa capacidade de absorver esse medicamento. Isso que significa dizer que ele tem uma boa absorção. Só que é assim, gente, existem diversos fatores que interferem na absorção de um medicamento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Se você tomar um medicamento com algum líquido que não seja água, você pode atrapalhar o processo de absorção desse medicamento. Porque quando você engole um comprimido, o comprimido, antes dele ser absorvido, ele vai precisar de ser dissolvido. A cápsula também, né? Qualquer medicamento sólido, antes dele ser absorvido, ele vai ter que ser diluído. E aí você imagine se você pega um comprimido e engole ele com Coca-Cola, com café, né, com leite. Isso vai atrapalhar a dissolução dele. Então, o que vai acontecer? Vai atrasar o processo de absorção. E aí, nesse período que atrasa, pode ser que perca o ativo na hora dessa absorção. Então, por isso a gente indica um paciente a sempre tomar remédio com água. Porque a água é que vai ajudar ele a se dissolver no tempo certo, no tempo previsto lá pela bula dele, né? E não é um gole de água, é meio copo ou um copo inteiro de preferência. Quanto mais água você ingerir junto com o medicamento, mais você vai favorecer que esse medicamento dissolva, né? Então, é um detalhe que a gente tem em relação à absorção do medicamento. É lógico que depois que ele se dissolveu, vai depender muito do ambiente do estômago e da substância, se combinarem para que ele seja absorvido. Então, eu vou ter remédio que prefere
para absorção um ambiente gorduroso ou ácido. E eu vou ter medicamento que prefere para absorção, a fórmula, um ambiente menos ácido, um estômago, um trânsito intestinal mais vazio, né? Então, isso vai variar de medicamento para medicamento. Mas, via de regra, engolir um remédio tem que ser com água, né? E aí, a hidralazina não vai fugir essa regra. A gente orienta o paciente a tomar esse remédio com água. Ela vai dilatar as arteríolas depois que ela é absorvida. Ela vai passar por um processo de metabolização lá no fígado. Isso significa que ela vai ser Oi? Desculpa. Não está aparecendo imagem nenhuma para mim. Foi você que tirou? Não tirei ninguém, não. Gente, não, alguém não tá... Slides. Para mim também não tá aparecendo. Para mim também não tá conseguindo. Para mim tá normal, tá aparecendo. Tem alguém que tá vendo o slide? Eu tô passando o slide e tem a minha carinha ali embaixo também. Tem, eu tô vendo, Ariana. A senhora consigo ver, mas não porque, consigo gente, esse negócio costuma ser a conexão da internet. Eu tô conseguindo ver os slides e o seu rosto, você falando. É isso mesmo. É porque costuma ser a conexão da internet, tá, gente? Eu até coloquei a minha aqui no cabo, porque aqui em casa é Wi-Fi. Mas por causa disso, eu tô botando no cabo, direto no computador, porque senão a internet ruim, ela trava um bocado de coisa aqui no aplicativo. Deve ser por isso. Eu não tirei ninguém, não. Tá todo mundo liberado para falar, para mostrar a carinha aí na câmera, o que quiser fazer aí, tá? Tá liberado. Ó, tem mais gente relatando aqui que tá conseguindo ver. Então, é realmente a conexão, tá, pessoal? Será que vocês me ouvindo tá dando para entender pelo menos a aula? Vocês conseguem entender? Quem não tá vendo nada? Não, tô conseguindo entender um pouco, mas é mais fácil olhando, né? Mas eu vou tentar sair e entrar de novo. Aqui, deixa eu te falar. Eu disponibilizei os slides no AVA. Qualquer coisa, entra no AVA e baixa o slide, porque aí você acompanha o slide e escuta eu falando. Perfeito. Entendeu? Já tá lá. Eu vou entrar e sair de novo para ver se eu consigo. Senão eu faço isso que... Isso, tenta sair, entrar e pega o slide para poder acompanhar, né? Porque tem jeito de vocês acompanharem. Perfeito. Tá bem? Valeu, então, obrigado. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Peraí. Eu fiz alguma coisa de errado. Fui futucar aqui, deu ruim. Fui futucar aqui, tive problema para exibir meu conteúdo. Espera aí que eu vou voltar com o slide aqui. Enquanto isso, é bom que o pessoal já vai tentando entrar de novo. Boa noite, professora. Ei, boa noite. Tá vendo direitinho? E ouvindo? Vamos lá que eu tô tentando compartilhar de novo, que eu perdi. Tá vendo? Só de raiva meu slide parou também. Agora à noite tem muita gente dando aula. E aí dá uma sobrecarregada, eu imagino, né? Um monte de professor ao mesmo tempo, um monte de aluno ao mesmo tempo, eu acho que acaba atrapalhando, né? Aí eu não estou conseguindo mais mandar meu conteúdo. Oh, Jesus.
Indo. Você. Vocês viram que meu slide passou? Tentando buscar ele aqui. Alguém chegou a baixar o slide? Eu baixei lá do app. Baixou, né? Que aí dá para ir acompanhando, caso você não consiga ver. Tô olhando pelo notebook, O meu não tá dando certo. Eu vou compartilhar a tela geral. Pra vocês poderem acompanhar comigo. O que vocês estão vendo agora é a minha tela, tá? Eu tô abrindo a minha tela como emergência aqui, porque eu não tô conseguindo mandar meu slide mais. Então, eu vou colocar a minha tela inteira. Então, agora vocês não vão me ver mais, só vão ver o slide mesmo. Então, eu parei. Onde eu parei foi na hidralazina. Então, eu parei na hidralazina, falando, então, que ela dilata as arteríolas. Se a gente for olhar aqui, nessa figura, a hidralazina, então, ela é seletiva para esse lado aqui das arteríolas, né? Então, lembra que eu falei no início da aula? Quando a gente entende o funcionamento do corpo normal, a gente entende o que pode dar errado e a gente sabe como o remédio vai agir. Então, no caso de um vasodilatador, no caso da hidralazina, ela vai agir aqui na artéria, nas arteríolas, dilatando e aí alivia a pressão de forma sistêmica. Se alivia para o lado da artéria, alivia para o lado da veia por consequência, né? É bem isso que acontece. Então, ela vai ser metabolizada no fígado. O que significa isso, gente? Vamos entender só de forma bem simples o que é uma metabolização lá no fígado. Quando você toma um medicamento, quando ele vai para o estômago, né? Ele chega lá no estômago, é dissolvido, passa para o intestino. Lá no intestino vai acontecer o processo de absorção. Esses medicamentos, eles têm uma configuração química na molécula deles. Então, por exemplo, se ele é um remédio gorduroso, lipídico, ele vai ser metabolizado no fígado para ele conseguir ser eliminado na urina, e a urina é aquosa. Entende? Ou o medicamento ele tem uma característica de ser eliminado pelas fezes. As fezes dependem da eliminação dele ser gorduroso. E aí, se ele é líquido, ele vai ser metabolizado para sair pelas fezes. Então, metabolizar é melhorar a molécula para que ela consiga ser absorvida e para que ela consiga ser eliminada do corpo, tá? A hidralazina também, ela tem uma biodisponibilidade que vai ser de acordo com cada pessoa. O que é biodisponibilidade? Em linhas gerais, biodisponibilidade é quando é o tempo que o medicamento fica disponível dentro do organismo, né? Quando a gente fala de bio, a gente pensa no organismo, na vida, né? No bio é vida, então é o corpo. E a disponibilidade é o tempo que ele fica disponível no organismo. É através de um estudo de biodisponibilidade que a gente sabe que um remédio ele atua de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Por quê? O remédio, dependendo da biodisponibilidade, quando der 8 horas que você tomou, ele já não tem mais nenhum efeito, aí você tem que tomar o segundo, né? Então, a biodisponibilidade é o tempo que ele fica disponível no seu corpo. É a forma como ele fica disponível. E no caso da presolina, não tem uma biodisponibilidade determinada, ela vai depender do metabolismo de cada indivíduo. E aí vai caber ao médico que está acompanhando, o cardiologista, a definir o esquema posológico da presolina de acordo com cada pessoa. Então, olha só, quando uma pessoa tem a pressão alta a primeira vez na vida dela, e aí ela vai lá no cardiologista, e o cardiologista faz os exames, um desses exames se chama MAPA. O MAPA é um exame que é colocado no braço da pessoa
tipo um aparelho de pressão, né? Daquele de velcro, é colocado no braço da pessoa. Esse aparelho, ele é ligado a um dispositivo que fica na cintura da pessoa e ali dentro tem um chip que armazena as informações. E aí, de 15 em 15 minutos, aquele aparelho infla e faz a medida da pressão e o chip guarda essa informação. Aí, o que acontece? Quando a pessoa vai fazer esse mapa, ela tem que ficar 24 horas com esse aparelho, de 15 em 15 minutos enchendo. E, além disso, o médico dá a ela um bloco para ela fazer anotações, como se fosse um diário. E aí, o que essa pessoa tem que anotar? Ela tem que anotar tudo o que acontecer durante aquele dia que ela está com o aparelho. Então, exemplo, 7 horas da manhã, fui caminhar na praia. Meio-dia, me estressei com meu chefe no trabalho, fiquei muito nervosa. 3 horas da tarde, briguei com meu marido, fiquei muito chateada, chorei, nananã. De madrugada, 1 hora da manhã, tive um pesadelo horrível e acordei, com o coração batendo forte. Então, a pessoa anota o dia dela naquele bloco, ao mesmo tempo que o aparelho está fazendo a medição da pressão. Quando a pessoa volta lá no médico, ele pega esse chip, né, pluga ele no computador, e esse chip vai mostrar quais foram os horários do dia que a pessoa teve a pressão alta. E aí o médico vai analisar de acordo com o diário. Então, por exemplo, faz de conta que 3 horas da tarde a pressão dela deu um pico. Aí ele vai lá no diário e olha, tem alguma coisa 3 horas da tarde? Ah, tem sim, 3 horas da tarde ela brigou com o marido. Então, o emocional influencia na pressão. Aí ele vai olhar assim, 1 hora da manhã, ela teve um pico hipertensivo. Por quê? Aí ele vai lá e olha no diário. Ah, ela teve um pesadelo, né? E aí ele vai associando quais são as possíveis causas da pressão alta da pessoa. Agora, vamos imaginar que no dia da pessoa, ela teve um dia relax, ela não está fazendo nada, ela está de férias, tranquila, passeando e está com aquele mapa no braço. E mesmo assim, quando o médico vai analisar, ele vê que ela teve vários picos hipertensivos no dia. Se no diário dela não tiver nada condizente com aquilo, ele já vai por uma outra linha de investigação. Ele já vai pensar assim, olha, o emocional dela não está influenciando, porque ela está zen e está com a pressão alta. Entende, gente? Então, de acordo com esses exames, é que eles vão direcionando que remédio prescrever e que horas que vai prescrever o remédio. Se a pessoa tem picos hipertensivos na parte da manhã ou na parte da tarde, o remédio vai ter que ser adaptado a esses horários. Por isso que a gente jamais pode indicar que uma pessoa tome remédio de pressão por conta própria, né? E sem fazer exame. Porque não adianta também ela ir no médico e de cara ele já dá um antipertensivo. Ela tem que analisar por que a pressão está subindo. Até porque, o que acontece? Se essa pressão dela estiver subindo por uma outra causa, vamos supor que seja porque ela está com colesterol alto. Vamos supor que ela está com colesterol alto e aí entupiu a artéria. Aí, o que acontece? Se ela não fizer exame e tomar remédio de pressão, ela vai infartar do mesmo jeito, porque o problema dela da pressão é por causa do colesterol, tá bem? Então, eu expliquei tudo isso para dizer que a biodisponibilidade varia de indivíduo para indivíduo e que é através dos exames, então, que o médico vai determinar de quantas em quantas horas que a pessoa vai tomar. Não tem. Não. Tá bem, gente? Tranquilo até aí? O que você, farmacêutico, tem que saber explicar para o seu paciente? Você tem que explicar para ele que um vasodilatador, como é o caso da hidralazina, ele tem um efeito rápido, né? E ele tem um efeito, por ter esse efeito rápido, ele pode trazer como efeito adverso cefaleia, náusea, perda de apetite, palpitação, sudorese e rubor. Tá certo? E explicar, logicamente, né, que o paciente precisa ter bastante cuidado e tomar o remédio na hora certa. Depois, como um segundo vasodilatador direto, eu tenho minoxidil. E vocês já devem ter ouvido falar em minoxidil para pessoa calva que quer fazer nascer cabelo.
né, ou cabelo, ou barba, né? Então, o minoxidil, ele tem essa indicação. Só que o minoxidil, ele é um vasodilatador. Então, ele faz a pressão abaixar, né? Ele é um antihipertensivo. E o mecanismo do minoxidil, aqui eu tenho até o minoxidil, na hora que eu conseguir mostrar minha câmera, eu vou mostrar para vocês. E o minoxidil, ele tem uma característica que ele age tanto de forma tópica, que é na pele, no couro cabeludo, quanto de forma sistêmica, que é através dos comprimidos. E o que acontece? Quando a pessoa, vamos supor que a pessoa está começando a entrar no estágio de calvície, aí o que o minoxidil faz com ela? Dilata as artérias e ajuda o folículo piloso a se desenvolver, né? Basicamente, o mecanismo de efeito é esse. No caso da pressão, ele vai dilatar as arteríolas também, ele não mexe com as veias, só que ele é bem mais potente do que a hidralazina. Então, no caso de uma hipertensão, que a pessoa é hipertensa, não é por causa do colesterol, a pessoa é hipertensa, mas ela tem uma alimentação regrada, não é por causa de excesso de sal, e o médico escolhe a hidralazina para ela e não dá certo, aí ele passa para o minoxidil, que é mais forte, tá? E o minoxidil, ele não funciona, apesar dele ser mais forte, ele não funciona bem se ele for trabalhar sozinho para baixar a pressão. Precisa de auxiliar ele com outros medicamentos de pressão. Por exemplo, um beta-bloqueador. Beta-bloqueador são os medicamentos para pressão que terminam com ol, atenolol, propranolol, tá? E vocês vão aprender isso mais para frente, não preocupa em decorar isso, não. E também quando ele é usado com diurético, como, por exemplo, a furosemida, que é um diurético que atua lá na alça nos rins, tá? Também como efeito adverso, taquicardia, palpitação, angina, edema. Angina é dor no peito. Então, se a artéria está muito dilatada, algumas pessoas podem sentir dor por causa disso, tá? E via tópica, né, pela pele, o minoxidil estimula o crescimento capilar. O último vasodilatador que a gente vai ver hoje é o nitroprussiato de sódio. Esse vasodilatador, ele é muito potente, ele funciona na hora, só que ele é altamente tóxico. E ao mesmo tempo que o efeito dele é na hora, ele passa muito rápido. Ou seja, o nitroprussiato de sódio, ele é utilizado para emergência hipertensiva, por via parenteral, ou seja, ele é injetável. E ele sai dilatando veia, artéria, vaso, capilar, tudo que ele vê pela frente ele dilata. Então, o que acontece? A pressão abaixa rapidinho. A pessoa está com a pressão 24/10, foi para o PA. Na mesma hora que eles aplicam o nitroprussiato, a pressão abaixa. É muito potente. Só que passa rápido o efeito. Então, a pessoa precisa ser monitorada. É só para uma emergência mesmo, né? Logo em seguida, tem que administrar um medicamento com uma biodisponibilidade maior, né? O nitroprussiato, ele tem uma biodisponibilidade baixa, porque a pessoa toma um remédio e logo em seguida ele perde o efeito. Ok, gente? Tá tranquilo, pessoal, até agora? Alguém fala comigo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Ah, sim. Professor. Oi? Tá show. Segue o fluxo. Tá show? Alguma pergunta, gente? Eu tenho, professora. Pode perguntar. Eu tenho uma dúvida com relação aos vasodilatadores. Na verdade, são duas perguntas. O álcool, ele é vasodilatador? Se ele é vasodilatador, por que ele prejudica? Ele é contraindicado para pessoas com pressão alta? Não, ele não é contraindicado, não. Ele é indicado. O álcool? Tipo, ingestão de bebida alcoólica? Ah, o álcool? Tô pensando que você tá falando o vasodilatador. Não, tá não, falando... Quero saber se o álcool... Pergunta de novo, porque eu não entendi. O álcool, ele é vasodilatador? Não, o álcool não é vasodilatador. Ah, tá. Que eu vi que ele dilata as arteríolas dos dedos, dos pés, mas é só mesmo, né? Então, no caso do vasodilatador, para ele ter um efeito antihipertensivo, ele vai dilatar artérias em locais específicos, não é de extremidade, não, como é o caso do álcool, entendeu?
O álcool, ele até tem um efeito hipotensor, se você parar para pensar no fato dele ser diurético, né? Não é que ele é diurético, ele estimula a diurese, mas ele não é necessariamente diurético, porque ele retém muito sódio, entendeu? Então, na verdade, o álcool, ele não é bom nunca, tá? Ele é e o hipertenso, ele não deve tomar. Entendi, obrigado. O hipertenso não deve tomar álcool, por quê? Primeiro, o álcool ele vai provocar esse aumento do sódio. Como ele aumenta o sódio, ele, como efeito rebote, ou seja, depois que passar esse efeito diurético, o efeito que vem é ruim, né? Porque ele vai ter mais sódio, ele vai ter edema, que é inchaço, ele vai ter retenção de líquido, entende? O álcool, para ele ser metabolizado no nosso organismo, ele precisa de muita água. Então, ele sai recrutando água de tudo em quanto é lugar. Por isso que a gente sente dor de cabeça, porque até a água do cérebro, ele recruta para ser metabolizado. E é por isso também que as pessoas que bebem, que têm experiência na bebida, falam que se você estiver bebendo e tomando água, você não tem ressaca. Por quê? O álcool, ele desidrata. E todo desidratante é ruim para o hipertenso, porque o hipertenso precisa de água para eliminar todo e qualquer tipo de sal que ele tenha no organismo dele. Entende? Então, mesmo que ele faça uma pequena vasodilatação nas extremidades, né, ponta dos dedos, fica até dormente, às vezes na língua, você tem uma dormência, por mais que ele tenha esses efeitos, ele não é um vasodilatador direto, que vai direto lá nas artérias coronárias, nas artérias renais e causam esse relaxamento, entendeu? Entendi, muito obrigado. Beleza, gente, mais alguma pergunta para eu passar para uma outra classe? Posso tocar o barco? Então vamos lá. Ninguém falou nada? Então vou embora, né? Quê? Liga o motor. Beleza, liguei o motor, vamos embora. A segunda classe de antihipertensivos são os antagonistas de canal de cálcio. Meu Deus do céu, que é isso, né? Que palavra é essa? Antagonista do canal de cálcio. Gente, olha só, para vocês entenderem, então, o mecanismo normal de funcionamento do corpo. Antagonista, você pode entender que é tudo que é rival, tudo que faz um efeito de rivalidade. Então, olha só, a gente tem nas nossas células, todas as nossas células têm, então, canais de cálcio. São receptores onde passa o cálcio dentro deles para entrar na célula, né? Então, assim, vocês vão estudar isso em outras disciplinas, de forma bem detalhadinha, e vocês vão se lembrar de mim. O canal de cálcio é um receptor que só passa cálcio por ele, e quando o cálcio entra na célula, ele promove algumas atividades celulares, como, por exemplo, a contração. Então, para a gente ter contração, a gente precisa de ter cálcio, contração celular. O que seria um exemplo de contração celular? A batida do coração. A batida do coração, quando faz tum-tum, um contrai, um relaxa. Um tum é de contrair, um tum é de relaxar. Então, tum-tum, contraiu, relaxou, né? E quem faz esse processo para poder fazer essa parte da contração é o cálcio. Então, existe uma espécie de um potencial de ação que faz com que o cálcio entre na célula. Aí o cálcio entra na célula e aí a célula contrai. Isso tudo é muito rápido que acontece, né? Não é um mecanismo muito rápido. E ele vai fazer isso em tudo enquanto é célula. Entenderam? Então, o que acontece? Muitas vezes uma pessoa hipertensa, ela é uma hipertensa que sente dor no peito. Por quê? Porque está havendo uma entrada descontrolada de cálcio para dentro da célula, promovendo uma contração nessas células cardíacas. E aí, quando contrai, dói. Quando contrai exageradamente ou fora do ritmo, né, que você conhece como o nome de arritmia, quando essa contração ela é fora do ritmo, causa dor.
E o cálcio está diretamente envolvido nesse mecanismo. Então, qual o remédio que é um antagonista do canal de cálcio? É o remédio que vai lá e tampa o buraco e não deixa o cálcio entrar. Isso é um antagonista, né? Ele é rival do cálcio. Ele é uma molécula que imita essa molécula e entra lá no receptor e não deixa o cálcio entrar. Ou, pelo menos, diminui a entrada do cálcio, né? Que é o ideal, porque eu preciso de cálcio para meu coração bater, mas eu preciso de pouco cálcio, não de muito, né? Eu preciso de uma quantidade adequada, de uma entrada na hora certa, e o antagonista do canal de cálcio, ele faz basicamente isso, que é ir lá e tampar esse bendito desse buraco aí e não deixar o cálcio entrar. Então, o que ele faz? Olha o mecanismo de ação do antagonista do canal de cálcio. Inibição do influxo de cálcio nas células musculares lisas arteriais. Então, o que ele faz? Inibe a entrada. Influxo é a entrada. Então, ele inibe a entrada de cálcio na célula muscular lisa arterial. Com isso, ele exerce um controle na pressão arterial. Quais são esses medicamentos? Diltiazem, verapamil, amlodipino e nifedipino. São exemplos, tem outros. São exemplos. Esse amlodipino e esse nifedipino, eles são muito conhecidos. Muitas pessoas tomam esse medicamento. Normalmente, pessoas mais velhas. E quando eu trabalhava na farmacinha do posto, era muito normal chegar uma pessoa idosa com a receita com um monte de remédio, ela me entregar a receita e falar assim, eu quero só o remédio do coração. E aí eu ia procurar, não tinha nada de coração lá. E era um amlodipino, né? Porque o amlodipino, ele é um vasodilatador, ou seja, ele abaixa a pressão. Mas como ele faz isso? Ele faz isso inibindo a contração das artérias coronárias. Então, ele é receitado pelo médico para o hipertenso que sente dor no peito, normalmente, que tem arritmia. Às vezes ele não tem dor no peito, mas quando o médico fez o exame dele, chamado ecocardiograma, no eco ele ouviu uma batida irregular. Então, essa batida irregular precisa de ter um antagonista de canal de cálcio. Dentro da caixa da câmera, dentro da bolsa da câmera. Tá, em cima da mesinha branca. Entenderam, gente? Olha como é simples. É bem fácil o mecanismo de ação dele. Ele impede uma contração, né? Ele vai lá e tampa esse buraco e pronto. E são medicamentos muito bons, tá? Eles têm uma liberação prolongada, eles exercem esse efeito de normalizar o ritmo cardíaco. Então, são remédios muito bons e, via de regra, são remédios bem seguros, que funcionam muito bem quando a pessoa já é hipertensa há anos. Uma pessoa que é hipertensa a vida inteira, né? Tipo, descobriu a pressão com 30, pressão alta com 30, e tá com 70 anos, então ela teve hipertensão a maior parte da vida dela. Chega nessa altura da vida, de 70 anos, ela vai ter uma arritmia cardíaca, não tem como não ter. Teve a pressão alta a vida inteira, teve que controlar com remédio, né? Então, ela acaba precisando desse medicamento, e ele é uma alternativa excelente para idoso que tem pressão alta. Pronto? Entenderam? Peraí, deixa eu voltar minha cara aqui. Pra eu falar um negócio com vocês aqui. Sério? Cadê eu? Oi, voltei. Tem pergunta no chat, eu não estava vendo. Eu não estava vendo as perguntas porque... Olha só, teve alguém que fez o exame, o mapa. É legal, né? Eu já fiz também, já fiz algumas vezes, fiz umas 3 vezes esse exame. Gente, o que acontece? A gente vai ver, então, 3 tipos de medicamentos para pressão. Além desses, a gente tem outros tipos de medicamentos que a gente não vai abordar nessa disciplina, vocês vão aprender eles lá para frente, né? Então, basicamente, o que a gente tem que entender é como é esse mecanismo de funcionamento da regulação da pressão, entender que existem muitas substâncias que vão ajudar a ter uma compressão na artéria, e isso não é bom, entende? Então, a gente vai precisar de compreender isso para explicar para o nosso paciente, olha, você tem que tomar esse remédio certinho, porque se você não fizer isso, a sua pressão vai ficar subindo e abaixando, subindo e abaixando. É como se você estivesse fazendo um exercício de musculação. Quando você
contrai, solta, você ganha massa muscular, né? O músculo cresce, é o que vai acontecer lá e vai enrijecer. Então, você tem que ter muito consciente na sua cabeça esse mecanismo para você conscientizar o paciente de como ele vai usar esse medicamento de pressão. Deixa eu tentar mais uma vez aqui um negócio. Espera aí. Já vou voltar com o slide. A gente vai ver a terceira e última classe de antihipertensivo do dia. Agora voltou. Por fim, gente, nós vamos ver a classe de medicamento que é chamada de antagonistas de angiotensina 2. Então, acompanhe comigo esse slide. Ele parece um quebra-cabeça, né? Mas não é difícil. Vai ser bem fácil da gente poder compreender. 3 classes: vasodilatadores direto, antagonista do canal de cálcio e agora antagonista da angiotensina 2. Que é isso? Esse rival, ele é rival da angiotensina. Mas quem é essa angiotensina, né? Para que ela serve? Da onde ela veio? Então, veja bem. A gente tem um mecanismo fisiológico regulador de todas as nossas funções corporais. Uma das formas, um dos mecanismos reguladores da pressão é através desse sistema renina-angiotensina, que você está vendo escrito aqui em cima, logo debaixo do título, né? Sistema renina-angiotensina. Esse sistema, ele é um sistema que regula a nossa pressão arterial de forma natural no nosso corpo. Funciona assim. O fígado produz uma substância chamada angiotensinogênio. Essa substância, ela é acionada pelo corpo quando a gente tem alguma queda de pressão, né? E aí, o que acontece? Esse angiotensinogênio, ele vai ser transformado numa substância chamada de angiotensina 1. Para ele sair da forma de angiotensinogênio e passar a ser angiotensina 1, ele precisa de uma outra substância chamada renina, uma enzima chamada renina. Então, olha só, o fígado produz naturalmente aquele monte de angiotensinogênio. Se o organismo precisar, se a pressão baixar, o rim secreta a renina e a renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 2. Quando tem angiotensina 2, o rim, de novo, vai produzir uma outra substância juntamente com o pulmão. Tanto o rim quanto o pulmão, percebendo que tem angiotensina 1 na área, entendem que a pressão está baixa. Então, eles vão e produzem uma substância chamada ECA. ECA é enzima conversora de angiotensina. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a angiotensina 1 e vai transformar em angiotensina 2. Recapitulando, hein? O fígado está alegre e contente, feliz da vida, trabalhando normalmente e produz angiotensinogênio, normal. Se a gente tem uma queda na pressão, você não precisa nem sentir isso, não. É um mecanismo fisiológico. Seu organismo detectou que a pressão está caindo, imediatamente o seu rim vai produzir renina e vai produzir ECA. A renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina. E a ECA transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Quem produz ECA? O rim e o pulmão. Tem que saber isso, tem que estar muito certo na sua cabeça. O que a angiotensina 2 faz? Um monte de coisa para a sua pressão voltar ao normal. Um monte de coisa. Ela não estava baixa? Então, a angiotensina 2 vai fazer ela voltar ao normal, vai subir a sua pressão. Exemplo, ela vai aumentar a atividade simpática. Atividade simpática é todo tipo de atividade cerebral e periférica do corpo. É um tipo de atividade positiva. É acelerar o batimento cardíaco, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória. Então, um exemplo de substância que dá uma atividade simpática é a adrenalina. Então, quando você leva um
susto, ou quando você está com medo, você tem uma descarga de adrenalina. A adrenalina aumenta a frequência cardíaca, você respira mais rápido, aumenta a frequência respiratória. Então, são sintomas positivos, né, que lembram uma espécie de agitação. A angiotensina 2 faz isso, com o objetivo de regular a sua pressão, de subir sua pressão, que o organismo detectou que estava baixa. Além disso, a angiotensina 2, ela aumenta a absorção de sódio pelas células, para o sódio poder fazer uma vasoconstrição e a sua pressão aumentar, né? E faz uma série de outras coisas. Ela faz, mas se você entender essas duas, que ele aumenta a reabsorção de sódio e que ele aumenta a atividade simpática e que isso aumenta a pressão, eu já vou ficar bem feliz de você entender. Aí, pessoal, o que faz o antagonista da angiotensina 2? Ele não gosta dessa angiotensina 2, né? Então, olha só, pensa no hipertenso. O hipertenso, ele tem uma falha, não é todo hipertenso. Alguns tipos de hipertenso têm uma falha nesse sistema. E aí, o organismo está produzindo muita ECA, o pulmão está produzindo muita ECA, o rim está produzindo muita ECA, e todo angiotensinogênio que o fígado está produzindo lá de boa, essas enzimas estão convertendo tudo em angiotensina 2 e a pressão está subindo muito. Então, é assim, tem pessoas que são hipertensas por problemas cardíacos, tem pessoas que são hipertensas por causa do colesterol alto, do triglicerídeo alto, da trombose, e tem pessoas que são hipertensas por causa de problemas renais. Esse é o problema renal. É o rim tá secretando aquele monte de enzima conversora da angiotensina, que é a ECA, e a ECA tá pegando todo o angiotensinogênio que estava lá inocentemente e transformando em angiotensina 2. E aí a angiotensina 2 vai lá e sobe a pressão de várias formas diferentes. O que o antagonista faz? Ele vem aqui, ó, e bloqueia a ação da ECA. Ele compete, ele fica rivalizando com a ECA e não deixa a ECA pegar a angiotensina 1 e transformar em angiotensina 2. Se você não tem angiotensina 2, a pressão abaixa. Entenderam como é que funciona? Só uma dúvida, professora, rapidinho. Nessa parte onde começa a produzir uma quantidade de ECA fora do normal, a angiotensinogênio já não passa mais pela angiotensina 1, ela vai direto para 2? Não, a renina continua sendo produzida. Entendeu? O rim produz renina e ECA. Olha aqui no desenho. Nessa primeira parte aqui, o rim está produzindo renina. É a renina que tira do angiotensinogênio e passa para a angiotensina 1. Não, sim, mas como a senhora falou que a ECA começa a produzir... A ECA começa a tirar daqui para cá, ela bloqueia isso aqui. O pulmão começa a produzir bastante ECA, eu entendi que pularia essa fase da angiotensina 1, que é a renina, né, que ela quebra as 4 primeiras moléculas ali da angiotensina, né? Não seria isso? Isso. Ah, tá. Não, essa mas aí, olha só. Eu achei que pulava essa etapa. Não pula, não. Ela continua passando. Na verdade, assim, quando a gente toma um antagonista de angiotensina 2, ele é específico para não deixar passar, né? Da 1 para 2. Entendeu? Mas existe um efeito secundário que diminui um pouco essa produção da renina. Por isso que o antagonista de angiotensina 2, ele está atuando no sistema como um todo. Mas a ação principal dele é bloquear aqui, essa passagem da 1 para 2. Tá certo? Isso ficando claro, já dá para você entender como é que o medicamento vai funcionar. Mesmo que haja produção, né, de angiotensinogênio, porque o que a gente precisa entender é que no processo da hipertensão tem uma falha nesse sistema aí. Né? O fígado está produzindo angiotensinogênio e está sendo... Essa reação em cadeia está acontecendo por uma falha no sistema, no organismo da pessoa. Por isso que a gente fala que ele é hipertenso, mas é por causa dos rins, né? Porque o rim está produzindo muita ECA. Na verdade, nem é só o rim, o pulmão também produz, tá bem? O pulmão também faz isso, tá certo, gente? Mas ele não vai pular, não, tá? Ele vai bloquear
aqui. A renina continua sendo produzida. Quem são, então, esses medicamentos que são antagonistas de angiotensina 2? Os terminados em... Oi? Licença. Pode falar. Quem tem, então, a pressão baixa, ela tem pouca produção da ECA? Não necessariamente. Quem tem a pressão baixa, não necessariamente. É um mecanismo de abaixar a pressão com comprimido. Pode ser que seja, né? Que a pessoa tenha a pouca produção de ECA, mas a pressão baixa, ela não é considerada um problema. Entende? Não é problemático você ter pressão baixa. Então, na verdade, nem se estuda muito o porquê da pressão estar sempre baixa e tudo mais. Pode ser que tenha mesmo, né? A ECA baixa. Mas, via de regra, é uma pessoa que tem uma circulação sanguínea mais lenta. E quando isso é muito forte, aí tem remédio para isso. Tem um remédio usado para isso, né? E que não tem a ver com essa questão dos rins, não. O mecanismo ele é mais voltado para a parte cardíaca da pressão baixa, entendeu? E não necessariamente pelos rins. Rim é só quando a pressão é alta mesmo, que é investigado. Então, pode ser que tenha, mas não tem como a gente garantir que seja por isso, tá? Tá bom. Obrigada. Então, gente, esses inibidores da angiotensina, os inibidores da ECA, eles... Olha só, aí vocês vão entender melhor. Quem me fez a pergunta aí, porque eu não estou vendo quem foi que fez a pergunta do negócio da renina e da angiotensina. Olha só que interessante. O captopril inibe a ECA. Então, olha só, vou voltar a imagem. O captopril age aqui, inibiu a ECA. Ok? Agora, a gente tem o enalapril. O enalapril, ele é chamado de prodroga. Por quê? Quando ele entra no organismo, ele vai lá para o fígado, sofre uma metabolização e vira uma outra substância chamada enalaprilato. Onde ele age, o enalapril? O enalapril age aqui, ó. Ele não deixa acontecer essa conversão. E aí, o enalaprilato, que é essa substância ativa, ele entra aqui também na renina. Entendem? Então, ele acaba sendo mais eficiente que o captopril nesse sentido, de poder inibir, ajudar a inibir, né, tanto a parte da renina quanto a parte da ECA. Ok, pessoal? Compreendido isso aí? Porque quando a gente olha essa figura, ela dá um medinho na gente, né? Ela é bem complicadinha. Mas é só para você entender que o captopril age especificamente aqui. O enalapril, ele age aqui, mas ele tem uma pequena ação aqui na renina também. Acaba que o enalapril, ele é um pouquinho mais potente do que o captopril. E a gente tem também o lisinopril. O lisinopril, ele é um medicamento menos utilizado do que o captopril e o enalapril. E o mecanismo de ação dele também é inibição da ECA. O que acontece, gente? O captopril e o enalapril, eles são medicamentos muito usados, né? A maioria das pessoas, quando detecta um aumento da ECA, e esse aumento da ECA, ele pode ser detectado por exames, né, de sangue e de urina. Na verdade, não é nem que detecta, o de urina não detecta nem a ECA, mas vai detectar os metabólitos, e aí existe um fator de conversão para você saber que tem muita ECA ali disponível, né? Então, muita gente toma. Por quê? São medicamentos muito eficientes e são medicamentos baratos. Eles funcionam bem, eles são baratos e eles têm poucas reações adversas graves. A reação adversa mais comum a esses medicamentos é a tosse. Eles provocam uma tosse seca, porque acaba que secundariamente vai ter uma influência no pulmão, concorda comigo? Se o pulmão também produz ECA, se o captopril vai lá e bloqueia a ação dessa ECA, pode causar alguma sobrecarga pulmonar ali, e aí a pessoa tosse. Esse efeito, ele é bem mais forte no captopril. Então, o que o médico costuma fazer? Passa captopril para a pessoa. Aí a pessoa começa a tossir. O que ele faz? Olha, tenta aguentar. A tendência desse tipo de efeito é passar. Né? Com o tempo, 1 mês, 2 meses de tratamento, esses efeitos passam. Se a pessoa não estiver aguentando com essa tosse,
Aí ele vai e substitui pelo enalapril, porque apesar dele também fazer o mesmo procedimento, esse efeito colateral do enalapril é muito menor clinicamente, né, por experiência clínica, não por algum motivo de como fala, de mecanismo de ação mesmo, porque se fosse olhar pelo mecanismo de ação, eles iriam funcionar da mesma forma, né, e então acaba que o enalapril, ele tem esse efeito colateral bem menor do que o captopril. Alguma pergunta, gente, sobre eles? Eu tenho. Pode perguntar. É convertido em um metabólito, tem a capacidade de converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. No caso, ele estaria fazendo o papel da ECA, não? Peraí, eu ouvi só você falando assim, angiotensina 1 e angiotensina 2. É o quê? Fala de novo, fala bem alto, porque eu não ouvi. Está escrito que o enalapril é convertido em um metabólito que tem a capacidade de converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Sim. Então, ele está fazendo o papel da ECA. Todos dois, tanto o captopril como o enalapril, eles bloqueiam a ação da ECA. Eles inibem a ação da ECA, os dois. Só que o enalapril, ele tem um pequeno efeito sobre a renina, que é aquele primeiro que transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. Não está escrito isso aqui no slide, eu que estou falando para vocês. Entendi. Não, tá? O mecanismo principal é inibir ECA. Sim, só que era isso? Está escrito, professora. Eu não entendi, gente. Então, assim, eu acho que eu entendi. Escrito? Ela está dizendo que como a ECA, que faz a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2, o enalapril está fazendo a mesma função que a ECA, porém é uma outra, é um outro químico que age, seria isso? É um outro composto, faz a mesma coisa. Ô, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, rapidinho. O slide, quando a gente vai preparar, esse slide é o seguinte, o Farmácia Clínica, eu e a professora Michele trabalhamos com essa matéria, e a gente prepara junto esses slides. Essa parte dos antipertensivos foi ela que fez. E aí, o que acontece? A gente copia o que está no livro de vocês. O que acontece no livro lá? Se você pegar o livro de farmácia clínica, você vai ler desse jeitinho que está aqui escrito no slide. Na verdade, é exatamente a mesma coisa. O enalapril, ele tem a capacidade, como que fala? Tá. Ele tem a mesma função, ele teria a mesma função que a ECA. Agora que eu estou vendo o erro que vocês viram no slide, vocês acreditam? Eu já usei esse slide ontem, eu não tinha visto. Olha só, ele é convertido em um metabólito que tem a capacidade de converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, que não é isso, daqui tá errado. Ele não faz isso, ele inibe a ECA. Tá errado isso aqui. Ele inibe a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Ele inibe essa conversão através da inibição da ECA. Isso aqui está errado. O que está certo aqui, anotem aí para mim, por favor. Ele é uma prodroga, ou seja, ele é convertido em um metabólito que tem a capacidade de inibir a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Ele também é inibidor de ECA, gente, é a mesma coisa. Só que, além disso, ele tem esse efeito secundário de ir lá na renina e inibir a conversão da 1 em 2, do angiotensinogênio em 1. Eu acho que eu vou ter que escrever isso, né? Para vocês poderem copiar. Deixa eu escrever aqui no chat. Dita devagar. Eu vou escrever aqui no chat.
Tô escrevendo aqui no chat. Celular é mais fácil tirar um print do que está escrito, depois jogar no grupo. Aí todo mundo consegue copiar também, mais fácil. Beleza. Show. Espera aí que eu vou fazer isso aqui. Não, eu não prestei atenção, vocês me desculpem, foi um erro. Eu não prestei atenção nisso. E eu sou tão cri-cri para essas coisas, porque eu sei que vocês usam para estudar depois, né? Então não pode ter erro, não. Tem, lá no de anti-inflamatório também a gente vai ver um negocinho que vai precisar de alterar. Então, pera aí rapidinho, que eu já vou passar para vocês, tá? Vou passar pro celular, pro WhatsApp aqui das líderes. Vamos, gente. Gente, deixa eu perguntar, vocês preferem que eu continue direto ou a gente para um pouquinho para o intervalo? O que vocês acham melhor? Vamos continuar. Pode continuar? Por mim, sim. Né? Pode continuar. Tá, então beleza. Então eu vou continuar. Estou escrevendo no WhatsApp aqui o Pamela Abreu. Professora? Oi? Deixa eu te perguntar, tem como pedir para alguém postar no grupo esse slide? Porque eu não estou conseguindo ter acesso. Ah, você não está conseguindo acessar o AVA, não? Não estou conseguindo ver. Ah, tá, você não está conseguindo ver aqui. É porque eu botei lá no AVA. Espera aí só um minutinho, tá? Eu já vou resolver isso para você também. De duas formas. Uau. Aí já foi pro e-mail, para o zap de uma líder, agora eu vou passar para o da outra. Você que não está conseguindo ver nada que você falou aí agora comigo, é primeiro ou segundo período? Primeiro? Beleza. Eu vou jogar o slide aqui e pedir para poder repassar para você. Valeu. Pronto, agora foi. Não, meu, botei lá para mandar outra página. Pronto, agora foi, né? Então, feito isso, vamos seguir. A gente acabou, então, essa parte que a gente ia falar dos medicamentos antihipertensivos, né? Encerra essa parte. Lá no livro de vocês, depois de antihipertensivo, na mesma sessão, tá falando de anti-inflamatório, tá tudo junto. É mais para vocês entenderem como funciona de forma geral, para poder saber orientar o paciente, tá? Então, eu vou seguir em frente aqui. Vamos, então, para os anti-inflamatórios. Professor, só uma última dúvida. O espirulactona também entra nessa categoria de remédio? Espironolactona é diurético. Ele não age na parte da ECA, não. Tá? Ele é diurético. E todo diurético, ele é usado como antihipertensivo, junto com o antihipertensivo, porque ele ajuda, né, no mecanismo de excreção de sódio. Então, é importante também associar, mas não é. Ele é uma outra classe de antihipertensivo. Entendeu? Tá, ok. Então, pronto. Então, a gente vai falar agora dos anti-inflamatórios. Gente, olha só. A inflamação no nosso corpo, ela é um mecanismo de defesa. A inflamação, o processo inflamatório, ele acontece na gente como uma forma do organismo se defender. Então, funciona assim. Vamos imaginar que a gente entra em contato com um vírus, uma bactéria, ou que você se corte e ali começa a sair sangue. O que acontece naquele momento? A membrana celular, da onde tiver essa parte afetada, ela vai sentir, né, esse agressor, esse organismo agressor. Quando a membrana sente isso, ela vai passar a informação através das células, através de vários mediadores químicos, e aí
o sistema imunológico vai encaminhar, vai mandar lá para aquele local da lesão uma série de mediadores químicos para ajudar a combater aquele agente agressor. Então, olha só um exemplo. Vamos imaginar que você teve contato com um vírus qualquer, um vírus no sistema respiratório, um vírus da gripe, por exemplo. Aí, o que vai acontecer? Vai te dar coriza, você vai espirrar. Isso porque o seu sistema imunológico já detectou que tem um vírus ali e está fazendo um jeito de você expulsar esse vírus. Por isso você espirra, por isso você tosse, por isso você tem coriza, com o objetivo de expulsar aquele vírus que está ali no seu organismo. Se você espirrou, se você tossiu, isso no início, no estágio inicial, você não conseguiu expulsar esse vírus, aí o que seu corpo vai fazer? Vai fazer a sua temperatura corporal subir, né? Vai te dar febre. Isso acontece porque nós, seres humanos, nós precisamos que a nossa temperatura corporal ela esteja em torno de 36 graus para a gente poder estar bem, estar tranquilo. Só que tanto os vírus quanto as bactérias, eles também precisam dessa temperatura de 36 graus para poderem sobreviver. Então, o seu organismo acaba elevando a sua temperatura interna com o objetivo de matar aquele agente agressor, né? Então, o que acontece? Você entrou em contato com o vírus, te dá uma febre de 38. Poxa, o vírus precisa de 36. Você está com 38, é para combater o vírus, né? Na medida que esse vírus vai aumentando e se proliferando no seu corpo, a febre vai subindo, tá certo? Isso, então, é um mecanismo de defesa. Por isso que a gente fala... Por isso que a gente fala, gente... O microfone ligado aí, desliga aí, por favor. O microfone ligado tá atrapalhando mesmo. Espera aí que eu vou resolver isso. Manual. Na plantinha ali, tu já subiu. É porque agora, gente, vocês não estão entendendo, é hora da janta. Eu peguei a chave. Então, pessoal, por isso que a gente fala com a pessoa que quando ela tá com febre, ela não necessariamente tem que tomar remédio na hora. Um adulto. Uma criança, ela tem a evolução de um quadro viral ou de um quadro bacteriano muito rápido. Então, numa criança, deu 37,5, você já dá remédio. Agora, um adulto, você pode esperar tranquilamente até 38, 38,3, 38,4, você pode esperar antes de dar o remédio. Porque é uma forma do seu organismo se defender. Além disso, o que o organismo faz? Ele causa uma vasodilatação no local. Essa vasodilatação vai fazer vir muito sangue para ali, com os mediadores químicos. Esse aumento do sangue no local vai causar vermelhidão, vai causar dor, vai causar inchaço, né? Então, tudo isso como um mecanismo de defesa. Você precisa de ter esse mecanismo de defesa. Se você tem sistema imunológico, você tem esse mecanismo de defesa funcionando. Você precisa desse mecanismo de defesa funcionando, né? Se não fosse isso, a gente ia viver doente, porque a gente vive em contato com vírus e bactéria o tempo inteiro. Vírus, bactéria, fungo, né? Então, se não fosse o nosso sistema imunológico, a gente ia viver doente, né? Para isso que ele existe, para poder combater esses seres. O organismo combate esses seres com substâncias químicas. E aí, entendam bem, essas substâncias químicas que o organismo usa no sistema imunológico para combater, elas já estão circulando no nosso corpo numa quantidade normal. Então, nós temos mediadores químicos que fazem uma vasodilatação normal no nosso corpo, né? Nós temos mediadores químicos que, igual, por exemplo, tem um mediador químico que é chamado histamina. A histamina, ela é um mediador que ela tem duas atuações. Ela aumenta a vasodilatação e ela mantém a gente acordado. Então, ela tem duas funções. E aí, quando você está num processo inflamatório, muita histamina é recrutada para fazer uma vasodilatação e permitir que mais sangue chegue naquele local. Para poder, esse sangue chega ali, gente, para poder trazer mais mediadores para matar o agente agressor. Só que quando você tem muita histamina no local, você sente
coceira no local. Entende? Então, quando você tem esses mediadores químicos de forma normal, natural no organismo, eles estão ali agindo cada um com o seu quadrado, cada um fazendo a sua função. Quando você tem um estímulo lesivo, aí eles aumentam de quantidade, e aí o aumento da quantidade deles vai causar uma série de incômodo para a gente, tá? E aí, como é que é isso? Vamos lá. Vamos ler o slide para a gente poder entender. Então, o que é uma inflamação? É uma reação dos tecidos vascularizados, todo tecido nosso é vascularizado, tá? A um agente agressor, caracterizada morfologicamente pela saída de líquido e de células do sangue para o interstício. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Então, vamos imaginar que você tem um corte. Quando você tem um corte, aqui é vascularizado, o braço. Estou mostrando o braço para quem não está vendo. Então, você teve um corte no braço. Aqui é tecido vascularizado, tem muito vaso sanguíneo. Vai começar a sair sangue. O que o seu corpo faz? Ele vai recrutar um monte de substância química para estancar aquele sangue. Entende? Está saindo sangue do lugar. Quando o sangue sai do lugar, ele vai para uma parte chamada intersticial. Está entre as células, né? E aí eu preciso de resolver esse problema. Então, num machucado, numa ferida, ela sai uma aguinha no final. Aquela aguinha é a substância para cicatrizar o local, né? E essa substância só chega porque aumentou a vascularização ali para chegar essa substância até onde que está inflamado. Continuando, então. É um mecanismo fisiológico de defesa que tem por objetivo eliminar a causa da lesão. Então, olha que interessante. Uma pessoa que está com amidalite, pensa bem comigo. A amígdala, que está bem no nosso pescoço, as amígdalas, elas são glândulas de defesa. Elas têm muitas células de defesa, muitos linfócitos, muitos leucócitos, muitas células de defesa nela. E ela está na garganta, né? Bem assim, descidinha na garganta. Quando você entra em contato com uma bactéria ou com um vírus, pelo meio respiratório, a primeira glândula a sentir isso vai ser a amígdala. Por isso que tem gente que tem a amígdala muito sensível e acaba que dá amidalite direto. Só, gente, que tirar a amígdala não é a solução do problema, né? Porque se a amígdala está inflamando, é para não inflamar a garganta, tá? Então, isso é uma outra história. O fato é que a amígdala, ela tem célula de defesa e ela está ali exatamente para poder defender o organismo de um agente agressor. Qual é a finalidade da inflamação? Ela é uma resposta protetora, então, do meu organismo. Ele quer resolver, né? Ela tem a finalidade de eliminar a lesão, de remover qualquer tecido lesado e de fazer uma fagocitose. O que é uma fagocitose? É quando você tem a presença de alguma substância estranha que precisa ser retirada do seu organismo. Antigamente tinha um jogo de videogame chamado Pac-Man. Era uma bolinha amarela, uma boca, que saía comendo um monte de coisa. Isso é fagocitose. Toda vez que eu falo em fagocitose, eu lembro desse bichinho amarelinho comedor. Por quê, gente? A fagocitose, ela é exatamente a eliminação de substâncias que são sólidas, né? Então, a gente tem células que fazem fagocitose. Essas células são células de defesa, para remover impureza, para remover substâncias químicas agressivas, é pelo processo de fagocitose. Como resultado disso, vai haver uma regeneração do local afetado e a função fisiológica vai retornar. Isso, então, é o que a inflamação faz, né? Quando eu tenho uma inflamação, eu tenho alguns sinais. Calor no local, né? Se você bateu em algum lugar, fica esquentado a área. Fica vermelho, se arrubou. Dá um edema, que é inchaço. Dor e perda de função. Se você quebra o braço, ali acontece um fator inflamatório, porque vai recrutar substâncias químicas ali. Então, você vai sentir dor, vai perder a função, porque vai ter que ficar engessado, né? Vai inchar e tudo mais. Quais são, então, os sinais de uma inflamação? Quando a gente pode saber que a pessoa tem uma inflamação? Os sinais da inflamação são calor, que é a temperatura
elevada, calor interno do corpo, temperatura elevada, rubor, que é ficar vermelho, tumor, que é ficar inchado, dor e perda de função. O que acontece na inflamação? Uma vasodilatação exagerada, um fluxo sanguíneo intenso, um aumento da permeabilidade desses vasos. O que é aumento da permeabilidade vascular? Os vasos sanguíneos permitem que entram e saiam substâncias para ajudar nesse processo inflamatório. E aí, no final das contas, você tem uma irritação, né, por conta de tudo isso. Olha só o que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui tem exemplos de mediadores químicos da inflamação. Então, a histamina, ela aumenta a vascularização e a permeabilidade vascular. Isso ela faz todo dia, toda hora, ela está fazendo agora no seu corpo. Mas se você tiver um processo inflamatório, ela vai vir numa quantidade muito grande e vai ser prejudicial. Vou mostrar daqui a pouco. Professora, só uma dúvida. No caso, as inflamações que você está citando, seria causada por bactérias ou vírus, né? Bactéria, vírus, fungo, uma batida, um corte, qualquer uma dessas coisas. Eu tô com o nervo ciático inflamado, né? Isso. Mas no caso não tem bactéria aí, nem fungo. Uhum. Não tem bactéria, não tem fungo, não tem vírus. Por que inflama? Porque seria da lesão? Sim, você tem uma lesão aí no seu nervo ciático ou na sua coluna, porque a lesão ela pode estar partindo da coluna. Como tem uma lesão, então, por exemplo, faz de conta, só para você entender, você teve um acidente e o seu acidente machucou a sua coluna por dentro. Gera uma lesão no local. Como gera uma lesão no local, é a mesma coisa de uma inflamação por bactéria. Você não tem a bactéria lá, mas o organismo vai mandar um monte de mediador químico para sinalizar que tem alguma coisa de errado ali. Entende? Então, se a coisa de errado for bactéria, o seu corpo vai querer expulsar. Então, por isso, quando você está com o nervo ciático inflamado, você não tem febre, porque o organismo não detectou a presença de nada de organismo estranho ali para poder ter que matar. Mas você tem muita dor, porque o organismo percebeu que tem alguma coisa de errado. Então, ele gera um processo inflamatório para tentar resolver sozinho, sem você precisar de remédio. Né? É a forma natural de reação do nosso corpo. Então, você está com o nervo ciático inflamado, significa que você tem um monte de mediador químico lá tentando reestruturar o seu nervo ciático. Só que como eles estão em grandes quantidades, eles acabam causando desconforto. Entendeu? Então, todos esses que eu estou mostrando aqui para vocês, histamina, bradicinina, citocina, óxido nítrico, todos eles têm efeitos bons no nosso corpo e necessários. Eu não posso ficar sem nada disso no meu corpo. Só que, quando eu tenho um processo inflamatório acontecendo, eles vão vir em grande quantidade. E aí eu sinto dor. Entende? Por isso que a gente fala, gente, que sentir dor é bom. Sentir dor é uma bênção. Por quê? Porque te mostra onde está errado. Seu corpo te mostra onde está errado. E ele provoca a dor em você para você saber que tem alguma coisa de errado. Tem uma doença, que agora eu não me lembro o nome dela, que é uma doença que a pessoa nasce com ela, que a pessoa não sente dor. É uma doença altamente perigosa. Quando essa pessoa vai saber que ela está doente, se ela não sente dor? Então, ela pode ter um câncer e morrer sem saber o que teve, porque ela não sentiu nada. Entende? Então, a dor, ela é esse mecanismo para o seu corpo te avisar, tem alguma coisa errada lá no seu nervo ciático. Tem alguma coisa errada lá na sua coluna. Tem alguma coisa errada lá na sua cabeça. Entende? Então, é um processo de aviso, né? Que isso faz parte do nosso sistema de defesa. Eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês. Descarta o corticoide. Eu copiei essa imagem da internet, então esquece esse bendito corticoide aqui. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu tenho um estímulo lesivo. Bati em algum lugar muito forte, ou entrei em contato com vírus, entrei em contato com coronavírus. Deus me livre e guarde. É um estímulo lesivo, tá? Quem vai sentir isso? A membrana celular. E a membrana celular, ela tem a característica de ser fosfolipídica. Então, a membrana celular sente. Quando ela sente isso, vai acontecer
uma ativação de uma substância chamada ácido araquidônico, através de uma enzima chamada fosfolipase. Então, a fosfolipase vem e produz um monte de ácido araquidônico. O que esse ácido araquidônico faz? Nada. Ele espera virem duas enzimas para poder transformar ele. Uma enzima que vem é chamada de ciclooxigenase 1. E a outra enzima que vem é chamada de ciclooxigenase 2. O que elas fazem? Elas vão pegar o ácido araquidônico e transformar o ácido araquidônico em mediadores inflamatórios. Tanto a COX-1, que é a ciclooxigenase 1, quanto a COX-2, pegam o ácido araquidônico e fazem essa transformação. Aqui estão sinalizados 3, prostaciclina, prostaglandina e tromboxano, mas tem vários outros, tá? E aí, pessoal, qual é a diferença da COX-1 para a COX-2? O que tem de diferente com essas duas? A COX-1, ela vai produzir os mediadores químicos, ela pega o ácido araquidônico e transforma em mediadores químicos numa quantidade suficiente para fazer um efeito fisiológico. E a COX-2, ela vem aqui, pega o ácido araquidônico e potencializa muito os mediadores químicos que sinalizam dor, que sinalizam vasodilatação. Então, a gente pode afirmar que quem produz o processo inflamatório incômodo, de dor, de vermelhidão, de edema, são os mediadores químicos que são transformados pela COX-2. Esses que são transformados pela COX-1 são os necessários. O que vai pela COX-2 são os que causam febre, dor, inchaço e edema, tá certo? As duas enzimas vêm e pegam o ácido araquidônico e elas vão transformar nos mediadores. Só que os mediadores da COX-1 são bons. Os mediadores da COX-2 trazem efeitos maléficos para nós. A gente sente como sendo ruim, tá? Peraí, deixa eu ver se tem outra imagem. Aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Isso não tá lá no portal. Isso eu peguei depois. Aqui eu tenho ácido araquidônico sendo transformado pela COX-1. A COX-1 produz prostaglandinas, que são esses mediadores que vão causar proteção no nosso organismo, em vários fatores, não só na inflamação. Já o ácido araquidônico transformado pela COX-2 vem para o lado da dor, da febre, da inflamação, tá certo? Então, o que seria um anti-inflamatório para mim ideal? Um anti-inflamatório ideal seria aquele anti-inflamatório que deixasse a COX-1 agir, mas que a COX-2 fosse bloqueada, porque é ela que traz o efeito ruim da inflamação, né? Entendendo isso, a gente vai entender como que funcionam os anti-inflamatórios. Então, olha só, o que o anti-inflamatório faz? Ele quer agir contra esse processo inflamatório. Por quê? Ele quer te causar analgesia, né? Ele quer te causar uma ação antitérmica. Ele quer te trazer bem-estar apesar da inflamação. O que um anti-inflamatório faz, pessoal? O que ele faz? Ele vem aqui, ó, e dá um X aqui em cima da ciclooxigenase. Se você tomar um diclofenaco, ele vai vir aqui em cima da ciclooxigenase e vai bloquear a ciclooxigenase. Você não vai ter os sintomas da inflamação, mas você também não vai ter os sintomas bons que você precisaria da COX-1. Uma das coisas que a COX-1 faz é produzir um protetor gástrico para gente, uma mucosa gástrica. Então, quando você toma alguém que inibe a COX-1, você pode ter problema no estômago. Por isso que o efeito colateral do anti-inflamatório é da dor no estômago. Porque se eu tiver COX-1, ela pega o ácido araquidônico e transforma o ácido araquidônico em uma prostaglandina que produz muco. O muco protege meu estômago. Aí eu vou lá e tomo diclofenaco. Aí o diclofenaco corta todos os meus problemas. Porém, ele corta a minha proteção gástrica, o meu muco. E aí eu tenho dor no estômago. Somado ao problema de que o anti-inflamatório ele é ácido. Então, você não tem proteção e você tem acidez. Então, aí você tem duas coisas ruins. Se você tomar o meloxicam, ele faz esse
esse bloqueio da transformação do ácido araquidônico, ele bloqueia as duas COX de forma muito potente. Então, ele é mais forte do que o diclofenaco, meloxicam, piroxicam, tá bem? Então, é assim que eles agem. E daí que eu vou ter anti-inflamatórios, inibidores de COX 1 e 2, que a gente vai chamar de anti-inflamatórios não seletivos, e a gente vai ter anti-inflamatórios inibidores só de COX-2, que é a minha situação ideal. Então, pensa comigo. Poxa, eu preciso de acabar com o processo inflamatório, mas eu não queria perder a proteção do meu estômago, né? Mas eu queria manter os efeitos positivos da COX-1. Eu queria só eliminar da minha vida a COX-2. Então, quem que você vai escolher para tomar? Você vai escolher a nimesulida, porque a nimesulida é seletiva de COX-2. Ela ainda dá uma bloqueadinha no COX-1, mas ela é seletiva de COX-2. Outra coisa, tem uns medicamentos anti-inflamatórios que são vendidos, que termina com coxib, celecoxib, rafecoxib. Esses coxibs são só de COX-2, são seletivos de COX-2. Entenderam? Então, você tem o AS e os seus derivados, que é o diclofenaco, você tem o Ponstan, que é o ácido mefenâmico, você tem o ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, tudo isso sai tampando em COX-1 e COX-2, ele bloqueia todo mundo, né? Mas você tem os que são seletivos de COX-2, que são, no caso, a nimesulida, o mais seguro, a nimesulida, e tem também esse celecoxib e o rafecoxib. É isso que está falando nesses próximos slides aqui, tá? Então, já falei, né? Ó, os anti-inflamatórios, eles têm uma inibição da COX-1 e da COX-2. Eles são considerados... A gente tem os que são considerados não seletivos, então eles vêm tanto no 1 quanto no 2. A gente tem também os que são inibidores só de COX-2, como é o caso da nimesulida e como é o caso dos coxib, celecoxib e rafecoxib. Tem também indometacina e etodolaco, mas eles são usados mais a nível hospitalar. Esses são os anti-inflamatórios. Qual é a pergunta que vocês têm do anti-inflamatório, pessoal? A betametasona entra em qual classe? Ou ela seria um corticoide? Vamos falar dela agora. Então, o que a gente falou aqui foi anti-inflamatório não esteroidal. Anti-inflamatórios que são conhecidos como AINES. Vocês vão estudar eles lá na farmacologia. Isso aqui, gente, é uma breve introdução, tá? O AS, o diclofenaco, a nimesulida, esses coxibs, todos eles, meloxicam, todos eles são não esteroidais. Ele ser não esteroidal significa que a configuração química dele não é de um esteroide, tá bem? E vocês vão aprender isso mais para frente também. Agora, quem tem a molécula química esteroidal é o corticoide, né? Corticoide esteroide. Então, o corticoide, ele é o esteroidal. Ele não é a mesma coisa disso aqui, que é o que vem agora, né? Então, agora a gente vai falar dos corticoides e imunossupressores. Olha só, vou voltar naquela figurinha aqui. Tá vendo o X com corticoide? Olha onde que o corticoide age. O corticoide, na hora que tem qualquer sinal de inflamação, ele não deixa nem formar ácido araquidônico. No caso dos AINES, desses que nós falamos anteriormente, o ácido araquidônico ele é produzido e a gente tem as ciclooxigenases agindo sobre ele. Agora, quando a gente fala em corticoide, o corticoide ele vem aqui em cima da cascata. Ele não deixa ser produzido ácido araquidônico. Então, olha só, quem é corticoide? Para situar vocês, corticoide é betametasona, dexametasona, um monte de ona que vocês vão encontrar por aí. Esses são os corticoides. Eles são chamados também de imunossupressores. Por que eles são imunossupressores? Veja bem esse nome, imunossupressor. Eu tenho a minha imunidade suprimida. Eu acabo com a minha imunidade. Então, olha só, agora nessa fase de coronavírus, todo mundo está
desesperado querendo aumentar a imunidade, querendo aumentar a capacidade do organismo de detectar um vírus e eliminar ele. Mas quando eu tomo corticoide de origem de forma contínua, eu bloqueio parte desse meu sistema imunológico. E lado a lado com os corticoides, existem aqueles medicamentos que são classificados como imunossupressores. E aí vocês devem perguntar assim, mas professora, como é possível existir um remédio que bloqueia a imunidade de alguém? Quem é nesse mundo que quer ter a sua imunidade bloqueada? Alguém tem alguma sugestão de quem gostaria de ter a imunidade bloqueada? Sim, quem tem problemas que a imunidade ela se ataca, o próprio organismo ataca a imunidade. No caso de alergia, professora. No caso de alergia também, eu fui no alergista hoje, eu tô tomando corticoide. Isso aí, o exatamente. O lúpus também, se eu não me engano, né? Isso, lúpus, muito bem, gente. Imunossupressoras. Autoimunes. O nome da doença é autoimune. Isso. Um processo inflamatório crônico. Mas eu tomei uma injeção hoje de beta-30 que também não me ajudou muita coisa, não, para poder ajudar na dor. Mas... acaba que, assim, teoricamente, o corticoide ele seria muito mais potente na dor, né? Mas eu vou te falar, assim, a minha experiência. Eu convivi com um problema de coluna por mais ou menos uns 6 anos. Eu tinha uma hérnia de disco muito forte. Eu convivi com ela por uns 6 anos e depois eu operei. Eu tomei de tudo que você imaginar para minha coluna. Eu fiz tudo enquanto é tipo de tratamento que você pensar. Mas o mais eficaz é anti-inflamatório não esteroidal. Para mim, diclofenaco era excelente para tomar. Eu tomei biofenac de 100 miligramas por muito tempo. Eu tive problema no estômago e tudo por causa disso. O corticoide ele não tem um efeito muito forte na dor. Não sei te explicar o porquê, porque teoricamente deveria ser. Mas a farmácia clínica, ela é exatamente isso, né? Você vê que na prática muita coisa funciona diferente do que está escrito lá. E o corticoide, apesar de ele ter um potente efeito analgésico, em alguns problemas, como esses problemas de articulação, coluna, nervo ciático, o anti-inflamatório não esteroidal é melhor. E acaba que o médico faz a opção pelo corticoide pelo fato do corticoide ele ser menos agressivo ao estômago, à mucosa do estômago, entende? Ele não tem a acidez que o anti-inflamatório mais ácido tem. Espera aí só um minutinho que eu já falo mais. Rapidinho. E aí, então, voltando a falar das doenças autoimunes, o que acontece no caso de uma doença autoimune? O seu sistema imunológico detecta que tem alguma coisa de errado no seu organismo, só que não tem nada de errado. Entende? Então, por exemplo, tem uma doença chamada artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma inflamação que dá no líquido sinovial. O que é isso? Quem é esse bendito? Todos os nossos ossos do nosso corpo, os dedinhos, o braço, a coluna, eles não são ossos secos. Eles têm em volta deles uma substância, tipo um gel, né? Tipo um gel mais ralinho, que é o líquido sinovial. Esse gel, ele lubrifica para você poder movimentar os seus ossos sem sentir dor. Na medida que a pessoa vai perdendo essa lubrificação, ela sente muita dor. Ela tem desgaste de osso, e aí ela tem artrite, ela tem artrose, ela tem um bocado de problema por causa disso. Isso acontece, secar esse líquido em volta dos ossos, ele acontece com o passar do tempo. As pessoas mais velhas, de 80, 90 anos, principalmente as sedentárias, né? As pessoas que não se exercitam de forma nenhuma, elas vão perdendo esse líquido, isso é normal. Mas na artrite reumatoide, o sistema imunológico da pessoa detecta aquele líquido como sendo uma coisa agressiva para o organismo. E aí ele recruta um monte de componente para chegar lá nesse líquido
e provocar uma inflamação. Então, a artrite reumatoide ela é autoimune porque o organismo entende que aquele líquido sinovial está fazendo mal para a pessoa, quando na verdade não está. E aí, nesse caso, ela vai tomar corticoide provavelmente a vida inteira, porque não tem cura para uma doença autoimune, tem controle. Como você controla? Diminuindo a ação do seu sistema imunológico, né? Para ele não querer te defender de uma coisa que não precisa de defender. Só que aí, todo mundo que deprime o sistema imunológico está mais suscetível a ter doença. Entenderam? Então, ó, eu vou dar um outro exemplo de pessoas que tomam imunossupressor. Imagina uma pessoa que fez um transplante de órgão. A pessoa colocou um rim dentro dela que não era dela. O que vocês acham que o organismo vai fazer? Na mesma hora, o organismo vai pensar, caraca, o que esse rim está fazendo aqui, né? Ele não é meu, ele está no lugar errado. E vai mandar inflamação. E o organismo vai fazer o quê? Rejeitar. Então, quando uma pessoa faz transplante, do dia do transplante até o último dia da vida da pessoa, ela vai tomar imunossupressor para o organismo não rejeitar o órgão a vida inteira. Se uma criança fizer um transplante de órgão, é provável que a vida dela inteira ela use o imunossupressor. E aí acaba que essas pessoas, elas entram num grupo de risco. Repara que agora, no caso do coronavírus, quem faz parte do grupo de risco? Imunossuprimidos. Então, essas pessoas transplantadas, essas pessoas que fazem uso crônico de corticoide. Então, não é uma injeção que você tomou hoje, não é um comprimido que você está tomando por 10 ou 20 dias, porque você está com um processo alérgico, rinite ou sinusite. Não é nesse caso, estou falando de caso crônico, né? Esse tempo que você usa o corticoide não é suficiente para produzir uma imunossupressão. Mas uma pessoa que tem artrite, que vai tomar a vida inteira, ela vai ficar imunossuprimida de certa forma, tá bom? Em relação a esses medicamentos corticoides, eles têm uma característica interessante. O nosso corpo produz corticoide, né? O corticoide que o nosso corpo produz se chama cortisol. Você precisa do cortisol para ter ritmo em várias coisas dentro do seu organismo, para o seu organismo funcionar normalmente. Só que você produz um excesso de cortisol quando você fica nervoso, quando você fica estressado, e o excesso é prejudicial. O nosso cortisol, ele é produzido nas nossas glândulas suprarrenais todos os dias de manhã. Então, pelo nosso horário aqui, entre 6 e 8 horas da manhã, é o horário que nossos rins estão produzindo o cortisol, que é um corticoide natural. Então, quando uma pessoa está tomando corticoide, o horário ideal para ela tomar esse corticoide é de manhã, exatamente para poder agir em sinergia, agir junto com aquele corticoide que é produzido pelo nosso próprio corpo. Ok, gente? Perguntas? Eu gosto de vocês, que vocês perguntam muito. Essa turma é boa por isso. Então, o mecanismo de ação, qual é o principal? Ele vai lá em cima, lá na fosfolipase e bloqueia. Mas ele pode bloquear também, além da fosfolipase. Se ele não bloquear total, pode acontecer de ainda ter ácido araquidônico, um pouquinho. E esse pouquinho de ácido araquidônico que ainda consegue passar, né, o corticoide vai bloquear a COX-2, que é a que a gente quer mesmo, né, diminuir. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Efeitos adversos dos corticoides. Aumenta receptores beta-2 lá no coração e lá no pulmão. Isso pode causar um aumento da pressão arterial, tá? Pode ser que aumente a glicose, pode dar osteoporose, porque você acaba com seu mecanismo de defesa, né? Pode dar osteopenia, que não chega a ser uma osteoporose, mas uma diminuição. Pode dar inchaço, pode dar edema. Então, a pessoa que toma corticoide por muito tempo, ela fica inchada. Por quê? Porque o corticoide causa retenção de líquido e retenção de sódio. Tá bem, gente? E aí eu repito. Uso contínuo, prolongado. Não é o uso de 20 dias, tá? Dentre os corticoides, a gente tem a ação curta, intermediária e prolongada. Como ação curta, hidrocortisona e cortisona. Ação intermediária, prednisolona, prednisona e triancinolona. Muito usada a prednisona para tosse, para gripe, em criança, muito usado. E ação prolongada, betametasona, dexametasona e fludrocortisona.
cortisona. Eles podem vir em várias formas farmacêuticas. Para pingar no ouvido, que é auricular, ocular, que é colírio, tópica, que é para passar na pele, oral, que é para engolir, inalatória, que é para botar na nebulização ou pingar no nariz, e injetável. Os corticoides são altamente versáteis e eles aceitam muitas formas farmacêuticas, e o corpo aceita também, né? Então, uma rinite, ela é muito combatida com muita eficiência se você usar o corticoide no nariz, pingar no nariz de manhã e de noite. E esse corticoide que a gente pinga no nariz, ele não tem essa atuação sistêmica, né, no corpo inteiro, e não causa esse monte de efeito colateral. Pessoal, perguntas? Oi? Eu tenho uma pergunta. Esses que bloqueiam o COX-1 e o COX-2, você disse que o COX-1 é responsável por sarar a região que está com problema. Se ele bloqueia o COX-1, como que essa região ela vai sarar, digamos assim? Então, ele vai bloquear o COX-1 e ele vai bloquear vários mecanismos de defesa. Mas olha só, entenda bem uma coisa. Quando você está com vírus, por exemplo, uma virose, né? Virose que a gente fala é garganta, gastroenterite, que causa esses problemas inflamatórios. O vírus, ele tem uma característica de ser autolimitado. Isso significa que ele tem um início e um fim de vida sem precisar de você tomar remédio. Então, o anti-inflamatório, no caso de uma virose, ele é para te ajudar a passar pela virose sem o sintoma. Você já ouviu falar que quando você toma remédio para gripe, a gripe dura 1 semana. E quando você não toma, a gripe dura 7 dias? Isso é exatamente porque a gripe, ela é uma virose. E vírus é autolimitado. Ele nasce e morre sozinho. A maioria, tá? HIV não é assim, né? Mas a maioria é. Até o coronavírus, ele é autolimitado. Só que antes disso, ele pode provocar um problema. Antes dele morrer, ele pode matar, entendeu? Mas as viroses, como gripe, como gastroenterite, o vírus vem e vai embora. E você só toma remédio para você aguentar dor, febre, indisposição, né? No caso da diarreia, para aguentar a diarreia, coisa e tal. Quando é um corte, quando é uma lesão, uma ferida que você tem, que realmente inflamar, ela sara sozinha também. A gente tem outros fatores de proteção que não dependem da COX-1. Você tem várias substâncias que vão ser liberadas lá sem precisar de ter COX, entende? Então, isso vai fazer sarar. Mas o anti-inflamatório, ele é muito eficaz para tirar o desconforto de você, para tirar o inchaço, para tirar a dor, para diminuir febre, que muitas vezes você vai precisar. E se for uma inflamação vinda de bactéria, vai ter que tomar antibiótico. E quem vai sarar vai ser o antibiótico. O anti-inflamatório, ele não é cicatrizante, né? Ele não soluciona os problemas, ele é só para diminuir mesmo o sintoma. Tá? Então, como que o organismo vai sarar? Ele vai sarar através de outras substâncias e também porque alguns micro-organismos são autolimitados, eles vão morrer sozinhos, sem precisar de você tomar nada. Certo? Mais perguntas, pessoal? Tudo ok? Gente, então assim a gente encerra a nossa aula, né? Algo mais? Alguma pergunta? Tô ok. Então, pessoal, assim a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Já vou parar a gravação aqui dela. Espera aí, porque senão fica grande demais.